Olá pessoal, sou Eduardo Pécora, a gente vai continuar aqui com a nossa jornada dos vídeos sobre pandas da Liga Data Science. Então, nesse terceiro vídeo, eu vou falar com vocês como que a gente seleciona alguns dados. Então, lembra que a gente já tem um data frame, o data frame ele é uma estrutura de dados em duas dimensões, com linha e coluna, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente seleciona, como é que a gente brinca um pouco com esses dados. Nos dois vídeos anteriores eu ensinei vocês a pegar esses dados, né, criar o data frame e fazer uma primeira análise nele ali. Então agora a gente está aprofundando um pouquinho mais. Então aqui a gente vai aprender a selecionar os dados pelo label, pelo índice, selecionar os dados de forma condicional, tá? Então tudo começa com a leitura dos dados. Isso aqui a gente já fez nos outros vídeos e eu vou repetir esse trecho aqui em todos eles porque eu preciso desses dados. Os dados são os dados da NBA, né, que é um dado que ele está público aqui. Certo? Então, puxei os dados, dei aquele primeiro olhadinha no head, ele está tudo correto, né? O que a gente vai fazer? Vamos aprender a selecionar esses dados. Tem algumas formas. Vamos supor, eu quero que vocês imaginem aqui, tipo uma planilha Excel, né? Lembra que eu falei que um data frame ele é tipo uma planilha Excel? Então, eu estou com ela na minha frente, eu tenho todas essas colunas aqui, né? E eu quero selecionar só a coluna do time, né? O time. Então, o que eu tenho aqui? Vamos dar aquele zoom, né? Meu data frame NBA, eu posso fazer ponto team e ele vai me devolver a coluna do time. Lembra que eu tenho 400 e tantos valores, né? Ele vai do Boston Celtics ao Utah Jazz, tá? Eu tenho 450 e tantos valores aqui. Esse modo de selecionar a coluna, ele só funciona se o nome da coluna não tiver nenhum caractere especial e não tiver espaço. Tá? Então aqui está bonitinho, o team, ele não tem caractere especial, não tem espaço. Mas nem sempre quando a gente lê os dados, a coluna ela vem redondinha desse jeito. Tá? Então tem uma outra forma de selecionar, que é assim, ó. Né? Então eu vou pegar o data frame NBA, abre colchete, team, entre aspas, pode ser aspas simples ou duplas, né? E eu seleciono a mesma coluna. São dois modos de se fazer a mesma coisa. A diferença é que, nesse segundo modo, a coluna, o nome da coluna pode ter espaço, pode ter outras coisas que ele vai selecionar. No primeiro vai dar erro. Certo? Então, primeira coisa que a gente fez, a gente pegou o data frame, selecionou uma coluna, a gente consegue agora começar a brincar com isso. Ah, mas eu posso selecionar duas colunas? Claro, né? É só avisar para o Python que você quer duas colunas. Então, vou fazer aqui df NBA, né, e eu vou selecionar a coluna name e a coluna team. Na verdade, o que eu estou passando aqui dentro? Eu estou passando uma lista das colunas que eu quero. Eu quero só essas duas. O que ele está fazendo? Ele está criando um novo data frame, que ele é um data frame reduzido em relação ao original, e eu tenho só duas colunas, o nome do jogador e o time que ele joga. Certo? Ah, mas eu posso selecionar uma linha? Também pode. Lembra que eu falei que tudo que você faz no Excel você consegue fazer no Python. Então, para selecionar uma linha, eu uso o método lock ou at. Tá? Então, se eu fizer lá, né, dataframe NBA.lock, a terceira linha aqui, o lock eu seleciono com um label, eu seleciono com um índice. Tá? Então, como o índice do nosso dataframe aqui, vamos pegar ele aqui, original, ó. O índice do data frame ele é numérico, então ele vai pegar o 3, né? O 3 é esse cara aqui. Então, a hora que eu dou dataframe.lock3, ele me devolve a terceira linha. Ele colocou aqui no formato de coluna, mas ó, tem o nome do jogador, o time, o número dele, a posição que ele joga e assim por diante. Certo? Ele selecionou só uma linha. Dá para fazer mais coisa? Claro que dá. Dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Selecionar um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. Eu só tenho que contar para o Pandas isso num formato que ele entenda. Então, eu vou fazer aqui, eu vou usar o mesmo método lock, né? dataframe.nba.lock, abre colchete, eu quero as linhas de 0 a 2, tá? De 0 a 2, vírgula, e as colunas name e team. Então, a hora que eu rodo isso daí, ele vai me retornar, né, uma seleção. Gente, fazer o paralelo com o Excel, o que é isso? Eu tenho um data frame, eu selecionei, né, as 3 primeiras linhas e as 2 primeiras colunas e dei um copy e um paste numa outra planilha e eu tenho essa planilha que ele é uma cópia daquele Excel. Tá? Então, basicamente é isso. Eu sempre faço esse paralelo com o Excel porque é uma coisa que vocês estão mais acostumados de ver.
Aí o at eu pego o valor da célula. Então, o que eu faço aqui? Dataframe NBA.at name. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, lembra que o Python sempre numera do zero. Ele vai pegar a segunda linha, a coluna name, que é o jCrowder, certo? E ele pega esse valor para mim. Então, eu pontuei um valor ali. Do mesmo jeito que eu seleciono com o lock, eu posso selecionar com o iLock. Tá? O iLock, o que ele é? Ele é um índice, né? Então, iLock de 0, ele pega a linha 0 e assim vai. Né? iLock de 0 a 3, ele vai pegar as 3 primeiras linhas para mim e vai retornar. Do mesmo jeito que eu seleciono as 3 primeiras linhas com o índice, iLock de 0 a 3 e as colunas de 0 a 2. Ele vai pegar as 3 primeiras linhas e as 2 primeiras colunas. Certo? Então, do mesmo jeito que eu faço com o lock, eu posso fazer com o iLock. A diferença é que o iLock ele trabalha só com os índices. Então, aqui nessa coluna, por exemplo, eu não posso colocar team, que ele vai dar um erro. Tá? Porque ele quer um índice, ele quer um número. Certo? É só uma outra forma de eu selecionar isso. Se eu quero selecionar pelo nome da coluna, eu uso o lock. Se eu quero selecionar pelo número, né, eu uso o iLock. E da mesma forma que eu tenho o at lá, aqui eu tenho o iat, que é pelo índice. Então, eu quero a linha 3 e a coluna 1 e a roda é o Boston Celtics. Eu posso selecionar os dados, né? Então aqui eu mostrei para vocês como selecionar uma parte dos dados, mas às vezes a gente quer selecionar isso com uma condição, né? Por exemplo, eu quero só os jogadores do Boston Celtics, tá? Então, equivalente no Excel, o que ele é? É usar o filtro, né? Eu crio meus dados, ponho um filtro lá, Boston Celtics, é isso aí que eu quero, só o Boston Celtics. Como é que eu faço isso? Ele é uma condição. Então, repara o seguinte, eu vou usar... eu vou puxar o meu DataFrame NBA, mas o que está importante é esse texto que está no meio aqui. Tá? Então repara que eu vou pegar o DataFrame NBA, abre e fecha colchete, e dentro tem alguma coisa, tem uma informação ali. Né? Ele é uma condicional. Qual que é essa condição? É assim, ó. Pega o DataFrame NBA, seleciona a coluna Team, certo? Que é isso aqui que eu tenho, e eu quero... tudo que tiver nessa coluna que for idêntico, igual a essa string aqui, Boston Celtics. Então, peraí. E esse texto que está aqui dentro, ele vai me retornar um vetor que a gente chama de... que ele é booleano. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar ele em cima aqui. Eu vou rodar para vocês verem. Tá? Ó. Ele vai... me retornar um vetor que é um booleano que a gente pode chamar de máscara. Né? Então o primeiro é Boston Celtics, o segundo é também, e assim vai. Ele vai me dar um true e false em todo lugar aqui. Né? Então a hora que eu seleciono isso e jogo isso dentro, repara que isso aí está dentro de uma definição do DataFrame, ele vai separar só as linhas que eu quero. É bem parecido com a lista que a gente tem lá no Excel. E ele vai me devolver uma redução daquele DataFrame aonde eu tenho só o time do Boston Celtics. Certo? Então, isso daqui ele é uma forma de eu selecionar uma porção do meu DataFrame usando condicionais. Dá para deixar um pouquinho mais complicada essa lógica? Claro que dá. Eu posso ter duas condições e eu vou colocar elas ao mesmo tempo, né? Então, antes disso, eu posso selecionar isso com uma condição numérica. Tá? Já mostro duas condições para vocês. Condição numérica. Por exemplo, eu quero todo mundo, a galera que ganha mais do que 20 milhões aí por ano. Pô, modo grande. Eu tenho aqui uma quantidade de jogadores que o salário deles é acima de 20 milhões ano. Certo? De novo, é a mesma ideia da máscara, né? Isso aqui ele vai criar um vetor de verdadeiros e falsos, comparando o salário do jogador se ele está acima ou não desse valor que eu dei, e ele vai me retornar um DataFrame reduzido. Tá? Essa condição, agora sim a gente vai ver como a gente pode fazer uma condição composta. Então vamos supor que eu quero aqui todos os jogadores que têm o peso menor do que 200 libras e tem uma idade acima de 24 anos. Esse é são as minhas condições. Então, de novo, né, vou pegar aqui o DataFrame NBA e dentro eu tenho um condicional.
E esse condicional ele é composto de duas condições, ou seja, data frame NBA, coluna age, idade maior do que 24, e data frame NBA, coluna peso menor do que 200. Ou seja, eu quero os jogadores que têm de 25 anos ou mais, né, estritamente maior do que 24, e pesam menos do que 200 pounds. Então eu tenho aqui o meu extrato do data frame. Repara que ele pulou, se eu olhar aqui pelo índice, ele pega o 0, daí ele pula para o 11, ou seja, a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elas não satisfazem pelo menos uma dessas duas condições. Então, aqui o que eu fiz? Eu selecionei uma parte do meu data frame. Isso aqui é muito útil quando a gente está trabalhando, porque a gente quer fazer, às vezes, algumas análises usando, né, um data science e tal, e eu não quero fazer análise no data frame inteiro, eu quero fazer uma análise em um pedaço desse data frame. Então, o que eu faço? Eu seleciono o que eu quero e eu continuo brincando com ele, certo? A gente pode fazer essa condição múltipla, né, ou condição composta, usando um ou também, né? Então, o que eu quero aqui, ó, eu quero selecionar todos os jogadores que o time ele é o Portland Trail Blazers ou a idade acima de 30 anos. São as duas condições. E o ou aqui no Python, ele é essa barrinha vertical, certo? Então, ou ele é jogador do Portland Trail Blazers ou ele tem mais do que 30 anos. Então, o que ele vai fazer aqui? Né? Ou os dois, né? Esse ou ele é sempre inclusivo. Puxei aqui, peguei esse extrato do data frame, Jarrett Jack, né? O time não é o Portland, né? Não, mas ele tem mais do que 30 anos, então ele satisfez uma dessas duas condições e eu selecionei meu data frame aqui. Né? A gente pode ver aqui, ó, né? McCollum, ele tem 24 anos de idade, ou tinha quando esse data frame foi feito, né? Mas ele está abaixo dos 30, tá abaixo dos 30, eu só quero acima. Mas ele satisfaz a outra condição, que ele é um jogador do Portland Trail Blazers, certo? Então, nesse vídeo, gente, a gente olhou um data frame e a gente começou a brincar um pouco com ele. Selecionamos uma coluna, selecionamos uma linha, selecionamos um valor específico, certo? Daí eu ensinei vocês a fazer uma seleção condicional, né, como se fosse um extrato, voltando lá para o Excel, como se fosse aquele filtro que a gente coloca no Excel. Né? Fica conectado nas nossas redes sociais, né? E aquele grande abraço para o João Gabriel que nos ajudou e até o próximo vídeo. Muito obrigado.